Olá, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom! Como que vocês estão? Espero que bem ao assistir mais esta videoaula que dará sequência, continuidade ao assunto que nós abordamos no sábado passado em nossa aula presencial, da qual nós falamos sobre cosmovisão. Cosmovisão que nada mais é do que um nome chique para uma situação, para algo, para um estudo que implica em conhecer algo que todos nós temos, mas muitas vezes não sabemos. Cosmovisão nada mais é do que um conjunto de pressupostos, de premissas de vida, obviamente, que nós carregamos no nosso mais íntimo, no nosso mais profundo e que vai nortear toda a nossa forma de ver e de se engajar com o mundo que nos cerca. Vimos também que essa cosmovisão ela possui dois tipos de distinções, ou seja, duas dimensões. Uma dimensão privada, que é aquela que diz respeito à nossa individualidade, ou seja, que nos faz seres distintos, diferentes uns dos outros. E nós temos também a dimensão pública, que nada mais é, nessa dimensão da cosmovisão, que mostra como nós estamos inseridos em uma sociedade, ou seja, inseridos dentro de um contexto, nós assumimos semelhanças com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa nação, ou até mesmo com o século do qual nós vivemos. E obviamente que para nós cristãos, isso vai implicar em quê? Que nós somos moldados também pela sociedade evangélica, eclesiástica, a qual nós estamos inseridos, e isso vai trazer alguns choques dentro da nossa cosmovisão. Mas isso nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente. O fato é que a cosmovisão também possui dois tipos de aspectos, o objetivo e o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é aquele que vai tratar como um modelo, um modelo básico que vai responder às grandes questões, os grandes questionamentos da vida. Quem somos nós? Existe um Deus? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E tem um aspecto subjetivo, que é aquela ideia de como que esse modelo, no aspecto objetivo, vai ser apropriado por nós, ou seja, como nós vivemos em relação a esse modelo de cosmovisão. Será que nós realmente lá no nosso mais íntimo, acreditamos naquilo que nós proferimos como fé, naquilo que nós professamos como a nossa fé? É isso que vai implicar esse aspecto objetivo e esse aspecto subjetivo. Dentre todos os aspectos que nós vimos sobre cosmovisão, nós elencamos alguns elementos, e o principal deles, ao qual nós mais nos aprofundamos, foi a questão do elemento fundamental, ou seja, o comprometimento que nós temos com a cosmovisão, porque ele que vai estar implantado, que vai estar enraizado dentro do nosso coração. E aqui nós falamos sobre a importância do conceito coração, porque nós vimos que para o povo judeu o coração é da onde procede as saídas da vida. Então a cosmovisão não é simplesmente um conjunto de conceitos que vão ser sediados na nossa mente. A cosmovisão, ela é algo essencial para a nossa visão, para como que nós vamos vivenciar-nos com a religião. Outro conceito que nós levantamos na nossa aula presencial foi o fato de, aquela frase clássica que nós colocamos até no telão de estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, não do mundo, mas no mundo. E falamos ali sobre a relação de Daniel, o livro de Daniel, do qual ele é inserido em uma cultura que mantinha uma cosmovisão completamente idólatra, super sábia, eram pessoas assim que tinham conhecimentos de astronomia, conhecimentos de física, matemática, que era o povo babilônico, porém eles atribuíam tudo isso a falsos deuses. E aí nós vimos que Daniel, junto com os seus 3 amigos, eles não se converteram a esse sistema de cosmovisão do mundo, mas antes se mantiveram puros, mantiveram ali inseridos dentro de uma sociedade, mas sem se corromper, servindo de exemplo para nós, para que possamos também nos inspirar e seguir como Daniel, ou seja, inserido em uma sociedade corrupta, mundana, uma sociedade que estava completamente conturbada, voltada para a idolatria, mas mantendo-se íntegro e fiel ao Senhor. Na aula passada, nós também falamos sobre os 4 grandes pilares que regem, que norteiam a história cristã. E nós percebemos que esses 4 grandes pilares, esses 4 grandes eventos, eles também vão nortear a nossa cosmovisão. São eles a criação, que vai mostrar como Deus criou o mundo do nada, a queda, ou seja, a origem de todo o mal,
A redenção, que nada mais é do que a vinda do Verbo divino, do Verbo de Deus, de Cristo à terra para morrer por nós, e a consumação, que é a vitória final de Cristo na sua segunda vinda. Na aula de hoje, nós vamos falar do aspecto da criação para nós construirmos a nossa cosmovisão. Vamos lá! Como nós vimos anteriormente, nós devemos atentar em tudo para o nosso coração, para aquilo que está dentro do nosso mais íntimo. E estudar os 4 pilares da história cristã, a criação, a queda, a redenção e a consumação, vai fazer com que nós moldemos a nossa maneira de enxergar o mundo do qual nós estamos inseridos. Ou seja, enxergar a nossa postura diante de toda essa realidade que nos cerca, todas as áreas dessas realidades que nos cercam. Durante o desenrolar do nosso estudo, nós vamos confrontar certas verdades que não devem ficar apenas intrínsecas e amarradas na nossa mente, mas sim, elas devem ir para o nosso coração. Ou seja, elas devem fazer parte da nossa cosmovisão, porque ela vai entrar dentro dos nossos fundamentos, dentro da história da qual nós estamos inseridos. Para muitos, a doutrina da criação, ela só serve para você discutir com os evolucionistas. Não é ruim, isso não é de todo ruim, isso é até louvável, você apresentar Deus como criador de todas as coisas, o Deus que cria através do poder da sua palavra, do nada, tudo que há no mundo. O grande problema é que não é somente isso. A doutrina da criação, quando ela foi escrita por Moisés, o criacionismo, o capítulo número 1 de Gênesis, número 2 de Gênesis ali, ele implica em primeiro momento para mostrar e trazer a pequenez dos deuses egípcios que eram tidos como responsáveis por diferentes partes da vida. E aí Moisés apresenta o grande Yahvé, o extraordinário Deus da Bíblia, que vai através do poder da existência da sua palavra, ou seja, ele traz todas as coisas a existirem através da sua palavra, do bara, que é um verbo que só pode ser conjugado por Deus, porque significa criar do nada. Deus, em sua imensa sabedoria, ele criou todas as coisas através de estruturas. Nós temos estruturas da criação. O que são essas estruturas? São as leis imutáveis que regem todo o universo, e nós não podemos debater com isso. Ou seja, cada fruto dá, cada árvore, dá o seu fruto na estação devida. O ato de arar a terra, até isso nos chama a atenção lá no livro de Isaías, no capítulo de número 28, que ele mostra o arar da terra e que tudo está dentro do seu tempo, tudo está determinado debaixo de uma estrutura que já foi colocada por Deus, já foi estabelecida, como se fosse um manual ali, um manual acadêmico da criação do mundo, de como as coisas funcionam. Então, dentro desse manual já existem leis, estruturas que não podem ser mudadas. E que quando o homem tenciona fazê-las, aí dá um problema. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vocação, porque nós estamos inseridos dentro dessa estrutura e todos nós somos vocacionados para algo. Quando falamos em vocação, nós, de certa forma, pensamos assim, que vocação para fazer a obra de Deus está condicionada somente ao pastor da igreja, ao líder, ao ministro de louvor. Mas não. Quando nós pensamos em vocação, nós podemos dizer que todos nós somos vocacionados para fazer a obra de Deus. E essa obra ela não está condicionada somente ao campo eclesiástico. Isso aconteceu lá na época medieval, quando a igreja romana imperava, e o que eles fizeram? Eles separaram aquilo que era uma profissão qualquer, um sapateiro, um carpinteiro, como algo secular.
e em algo privilegiado aqueles que estavam nos mosteiros, que estavam dentro da igreja aprendendo sobre Deus. E aí isso trouxe uma certa diferenciação para quem fazia o serviço eclesiástico, era, né, tido como um santo homem, e aquele que fazia o serviço ali do dia a dia, o serviço secular, entre aspas, era um homem que dependia, obviamente, do serviço de Deus. Mas a ideia é a seguinte, é que todos nós somos vocacionados a fazer a obra de Deus quando nós inserimos aquilo que nós fazemos, nossas profissões, como professor, advogado, médico, agir dentro da criação de Deus, fazendo aquilo com que combina com a criação de Deus, produzindo, explorando, aprendendo, realizando, e assim nós estamos também fazendo a obra do Senhor. Lutero, em uma determinada feita, ele estava, né, na sua biografia, diz que ele estava a conversar com pessoas que tinham acabado de se converter, e dentre eles tinha um sapateiro que falou que queria fazer a obra de Deus. E óbvio que esse sapateiro esperava que Lutero o separasse, falasse, não, você vai ficar aqui, você vai aprender agora sobre a Bíblia, etc, etc, etc. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom, o seminário, o estudo, mas o fato é o seguinte, que Lutero olha para ele e fala assim, você é um sapateiro, então faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, resplandeça o cristianismo que está dentro de você para as pessoas que estão aí fora, para aqueles que necessitam ver, agindo com justiça, com integridade, com ética, e assim você também estaria fazendo a obra de Deus. Você estaria vocacionado a fazer aquilo que Deus quer e inserido, obviamente, dentro da criação, da administração da criação do Pai. Talvez agora você se pergunte, né? Por que eu falei de vocação? Será que trabalhar dentro daquilo que eu sou vocacionado, que eu aprendi na minha faculdade, um advogado, um médico, um engenheiro, um professor, eu estou fazendo a obra de Deus? Sim, está. Desde que você esteja dentro daquele plano estrutural que nós falamos no início, ou seja, das estruturas, das premissas que Deus deixou revelada nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia. Né? Conforme nós vimos no módulo passado, a Bíblia, que é verbalmente e plenamente inspirada por Deus. Então a ideia é a seguinte, quando nós obedecemos à estrutura que Deus nos deixou transcrita na Bíblia, nós estamos obedecendo a Ele. Ou seja, obedecer à estrutura é obedecer ao próprio Deus. Desobedecer às estruturas que já são premissas, que já estão ali, é desobedecer a Deus. Então nós devemos ter a Bíblia, né, no parâmetro da criação, como lâmpada para os nossos pés e entender que todos os primórdios, tudo aquilo que Deus deixou, né, dentro do quadrante criação é para os nossos dias hoje e é para guiar, é para nos dar um molde de como ter uma vida em comunhão com Deus. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre a queda, a origem do mal, e vamos, obviamente, destrinchar e ver como que essa concepção, como essa cosmovisão dentro da origem de todo o mal serve para nós, para guiar os nossos dias hoje também, para transformar a nossa forma de observar o mundo. Te espero, até a próxima.